Obrigado, Daniele Fernandes. Agora 10 horas e 43 minutos, a gente conversa com o novo presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Sidney Beraldo, já que o TCE divulgou um levantamento que aponta Campinas como a cidade cuja Câmara Municipal mais gastou no período analisado, de setembro de 2021 a agosto de 2022. Foram 107 milhões e 800 mil reais. Aí temos alguns detalhamentos com relação a isso, mas já quero agradecer a participação e a disponibilidade de Sidney Beraldo, que concede a sua primeira entrevista após empossado novamente, né, presidente? Muito bom dia. Bom dia, André. Bom dia, ouvintes aí da CBN. Prazer estar aqui e participar do seu programa. O senhor já passou pelo Tribunal de Contas do Estado em 2017, agora retorna, né, à frente desse importante órgão do governo de São Paulo. Já dá para trazer algumas diretrizes aí da atuação, já o que primeiro fazer, né? Tem tanta coisa que deve ser feita. Mas aqui, André, nós temos um planejamento de 5 anos, um planejamento estratégico amplamente discutido, não só internamente, mas também com jurisdicionados e com pesquisa dos nossos usuários, e definimos aí uma série de projetos que independe do presidente, né, e que ele tem um encaminhamento. Aqui no tribunal nós fazemos uma troca de presidentes a cada ano, mas a sua estrutura permanente, o seu quadro, hoje composto de 98% são funcionários de carreira, né, técnicos, aprovados em concurso, e que mantém aí o andamento dos nossos projetos. É natural que cada presidente tenha aí o seu foco. Eu tenho uma experiência e uma tradição aí de trabalhar sempre com planejamento, estabelecimento de metas, né, e usando indicadores que possam contribuir para que seja feita uma avaliação da qualidade dos gastos, né? Não é apenas aplicar 25% na educação como a legislação manda, mas aprofundar aonde está sendo gasto e se os resultados desses gastos, ou seja, investimentos, né, estão provocando bons resultados para as políticas públicas que são desenvolvidas em benefício do cidadão. Então, é a busca da efetividade, né? Então, não é só acompanhar processos do ponto de vista se está cumprindo a legislação, do ponto de vista jurídico, mas também dos resultados que estão sendo entregues para a população. E esse é o nosso foco, dando sequência a um trabalho que já vem sendo feito há alguns anos. Uhum. Agora, trazendo até com relação a tudo isso que o senhor trouxe, né, de metas e objetivos, abri até a nossa entrevista falando a respeito desses números do gasto da Câmara Municipal de Campinas. Como que foi realizado esse processo de levantamento do Tribunal de Contas junto às câmaras municipais para chegar a esse valor? André, é importante a gente contextualizar, né, o trabalho que vem sendo feito até para que o próprio cidadão possa entender. Nós, do tribunal, depois de alguns anos, e também projeto dentro do planejamento estratégico, é a questão da transparência. O tribunal recebe aqui informações, promove auditorias, seja ela de conformidade ou da própria efetividade das políticas. Nós temos muitas informações e muitos dados. E é importante que estas informações cheguem ao cidadão, né? Então, nós, através do nosso portal, e hoje os recursos, né, da tecnologia da informação avançaram muito e possibilita a disponibilização de todos esses dados. Então, nós temos hoje 14 painéis, né, que faz o acompanhamento de obras paradas no Estado, da situação econômica e financeira
dos municípios. O último painel é a questão das concessões de estradas, né, que hoje o Estado de São Paulo tem um volume grande de concessões, então a qualidade dessas estradas, se a manutenção está sendo feita de forma adequada, enfim, todos esses dados nesses 14 painéis, de forma a atender um objetivo. O tribunal dá transparência às informações, até para julgamento, né, do contribuinte, do cidadão, de avaliar e perceber como estão sendo gastos os recursos dos impostos que são disponibilizados para o gasto e investimento. E dentro desse objetivo, não vamos contextualizar também, nos anos de 14, 15 e 16, nós tivemos aí uma crise econômica financeira com uma queda de arrecadação, não é? E até pós-impeachment da presidente Dilma, aquilo tudo gerou não só uma inflação, mas também uma queda do PIB, da economia, e o que reduziu, né, os orçamentos. E nós percebemos, André, que os orçamentos das prefeituras estavam crescendo menos do que os gastos das câmaras municipais. Então, você tinha um gráfico, um exemplo, cresceu 2,5% a arrecadação dos municípios e cresceu 5% a despesa das câmaras municipais. Com base nisso, nós decidimos aprofundar mais as nossas auditorias e, dentro destes objetivos, criamos indicadores de gasto per capita do município, do volume de gasto por vereadores, criamos alguns outros dados que foram disponibilizados e que promove não só uma possibilidade de uma avaliação melhor, aliás, das auditorias, como também disponibilizar esses dados para que o cidadão possa fazer a avaliação, né, da melhor forma de como estão sendo gastos também recursos das câmaras. E o objetivo foi exatamente esse. Os gastos das câmaras municipais nos últimos anos crescendo mais do que a arrecadação dos municípios. Olha, isso de alguma forma você tira recursos da educação e da saúde para transferir para uma área, naturalmente, que é importante, e nós defendemos isso. As câmaras municipais têm um papel extremamente importante, não só na fiscalização, mas no acompanhamento, na aprovação de orçamentos, né? Por isso que precisa também ter essas informações todas disponibilizadas e os nobres edis responder por elas ao cidadão dos seus municípios. Sim, a gente tem aqui que em Campinas, nesse período analisado, foram 107 milhões e 800 mil, e aí, no caso, se a gente fizer uma conta dividindo esses gastos, logicamente que inclui todo o gabinete, né, dos vereadores, se a gente pegar os 33 vereadores de Campinas, dá 3 milhões e 200 mil reais por vereador cada gasto. Campinas é a segunda colocada entre as cidades com esse maior custo por vereador. A primeira é Osasco, com 3 milhões e 400 mil. Agora, Campinas tem 33 vereadores e Osasco 21 parlamentares. Diante até desses números e gastos, essa questão eficiência e o aumento de gastos até acima dos números que o senhor passou, o Tribunal de Contas do Estado, ele atua de que forma daqui para frente após essa constatação? Bem, primeiro, eu não quero fazer aqui um juízo de valor das contas e da Câmara Municipal de Campinas, né, porque isso tem um relator específico e tal. Eu procuro aqui dar argumentos de uma forma geral de como o tribunal está trabalhando, que em função desses aumentos de gastos, criou esses indicadores e disponibilizou nos painéis. Naturalmente, o orçamento da Câmara Municipal de Campinas é o primeiro, porque o município também é um dos primeiros, né? Tem sempre aí uma disputa entre Campinas e Guarulhos, mas Campinas hoje é maior, tem 1.200.000 habitantes. Então, é natural que tenha também um orçamento proporcional ao tamanho da cidade, em número de habitantes, proporcional ao orçamento da cidade.
Agora, o trabalho do tribunal, cada relator das suas contas, o que nós temos feito? Nós temos observado esses dados e temos feito recomendações no primeiro momento, né, especialmente com gastos em cargos comissionados, né, porque sempre tem, e nós verificamos isso nos últimos anos, um aumento de cargos comissionados, não só de cargos efetivos, concursados também. E nesse sentido, nós, num primeiro momento, recomendamos, num segundo momento, advertimos se aquelas recomendações não foram atendidas, e até um terceiro momento, numa avaliação de um contexto mais amplo, recomenda-se a desaprovação das contas, quer dizer, as contas julgadas irregulares, né? E temos realmente, nos últimos anos, verificado um crescente número de pareceres pela irregularidade de contas por dois motivos. Primeiro, o gasto, e segundo, o número de cargos comissionados, né, além daquilo que é razoável. Então, depois de recomendação de advertência, poderá sim a Câmara Municipal ter as suas contas rejeitadas. Quero agradecer ao presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Sidney Beraldo. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade em atender a CBN Campinas. Um ótimo ano aí de trabalho à frente do TCE e uma boa semana. Muito obrigado, André. Uma boa semana para você também. Abraço. Um abraço. Agora 5 para as 11.